Fala galera, sejam bem-vindos ao vídeo dessa semana. Essa semana a gente vai começar um capítulo novo, o capítulo 5. Vamos começar a falar sobre a Reforma Protestante, uma das grandes mudanças que vão ser inauguradas aí com a Era Moderna. Na aula passada a gente falou sobre o Renascimento, e o Renascimento vai ter grande importância nesse movimento também, que vai se instaurar ali pela Europa. Vamos nessa? Seguinte então, galera. Na nossa aula 1, a gente vai começar falando sobre, primeiro, um contexto em que essa reforma, esse movimento vai surgir. Mas antes mesmo até de falar sobre o contexto, vamos falar sobre a definição? Seguinte, pessoal, para vocês entenderem mais ou menos o que foi a Reforma Protestante, vamos para a definição aí corretinha para ficar bem claro. Bom, foi um movimento religioso ali do século XVI, principalmente no século XVI, que questionou e rompeu com vários dogmas da Igreja Católica. Dogmas a gente quer dizer como verdades estabelecidas pela Igreja, né? Verdades que a Igreja coloca como verdadeiras. Então, além de romper com vários dogmas da Igreja, acabou fazendo parte das mudanças inauguradas com o fim da Idade Média e início da Era Moderna. Então, recapitulando, galera, foi um movimento religioso que questionou e rompeu com a Igreja Católica em vários sentidos. Vamos entender um pouco? Primeiro de tudo, vamos pensar no contexto histórico. A gente acabou de falar sobre o Renascimento, vimos que a Era Moderna ela vai surgir aí com o fim do feudalismo, né, da era medieval, e com essa mudança de período, a gente tem algumas mudanças, né, algumas características que vão surgir nessa população europeia, como, por exemplo, o surgimento da classe burguesa, né? Os burgueses vão surgir lá na Idade Média, no final da Idade Média, e também outra característica que vem lá da Idade Média é a centralização do poder da mão dos reis. No feudalismo, nós vimos que o poder político ficava muito mais nas mãos dos senhores feudais do que nos reis, só que com a crise lá na Baixa Idade Média, com a crise do feudalismo, os reis eles vão recuperar esse poder. Então, uma das grandes mudanças desse período é justamente o surgimento da classe burguesa e a centralização do poder nas mãos dos reis. Como visto na aula passada, o Renascimento também vai ser muito importante, porque além de trazer várias mudanças culturais e novas perspectivas, ideias e tudo mais, tanto no campo cultural quanto no científico, a gente vai ter também aí para se unir a essas novas ideias, essas novas propostas, a invenção da imprensa. Vai fazer com que que o conhecimento seja muito mais divulgado, né? Que chegue a muito mais pessoas. E temos também como uma das grandes mudanças desse período o início do capitalismo, com o revigoramento das cidades, do comércio, né? O comércio vai ganhar um novo impulso e com isso o capitalismo também. Vamos lá. Sobre as causas da reforma, a gente pode apontar 4 causas, mas inicialmente vamos discutir 3 primeiro. Primeira causa política. Como a gente viu, a burguesia ela surge lá no final da Idade Média e com o tempo, né, quanto mais poder ela vai adquirindo através do comércio, através do dinheiro e tudo mais, do acúmulo de capital, a burguesia vai querendo reconhecimento na sociedade, vai querendo participação e principalmente a diminuição dos impostos, já que além de impostos pagos ao rei, ela também tinha que pagar altos impostos à igreja, que também era responsável por uma grande perseguição sobre os burgueses. Eu já vou explicar por quê. A gente também tem nas causas políticas a questão dos reis quererem diminuir a interferência da igreja, já que, como a gente viu lá na Idade Média, a igreja exercia muito poder social. Não é à toa que eles estão lá no topo da pirâmide, o clero, no caso, né? Então, os reis, que estavam começando a centralizar o poder em si, queriam diminuir a interferência da igreja nos assuntos do Estado. Então, isso vai ser uma das causas políticas aí da reforma protestante. Sobre as causas culturais, como eu falei, o maior acesso ao conhecimento acabou fazendo com que as pessoas começassem a questionar alguns aspectos da sua realidade e repensar outros aspectos, principalmente com relação à igreja. A gente viu lá no Renascimento a transição do pensamento teocêntrico, né, que centraliza Deus como o centro de todas as coisas, para o pensamento antropocentrista, em que o homem começa a olhar para si mesmo, né, se preocupar muito mais com a vida terrena do que a vida pós-vida, né? Então a gente vai ver o incentivo ao uso da razão, o racionalismo, a gente vai ver as pessoas incentivando muito mais a usar a lógica e a razão do que a tradição
e a superstição. Então, esse movimento cultural também vai ser bastante importante para a reforma protestante poder se instaurar ali naquele período. Outra causa muito importante que vai estar aí no contexto histórico é a questão da economia. Como a gente viu, os burgueses eles vão ascender, né, subir socialmente muito rápido, mesmo não sendo aceitos, porque era uma classe bastante marginalizada, eles vão estar diretamente envolvidos com a economia, já que agora a gente vai estar presenciando o mercantilismo, que vai ser uma das características aí do Estado moderno, que é baseado no lucro, né? E o lucro era justamente uma coisa que a igreja condenava. O lucro é a mesma coisa que usura. A igreja falava que era uma prática extremamente pecaminosa, então os burgueses estavam sempre sendo alvo de ataques da Igreja Católica. Então, essa questão da economia vai ser uma questão muito importante também dentro da reforma. Já falamos de 3 causas, como eu disse, são 4, e a principal delas é a causa religiosa. Dentro da causa religiosa, a gente vai ter algumas características que vão levar as pessoas a questionarem a igreja nesse período. No caso, uma das principais características é a questão da simonia. A simonia da palavra, vem do nome de uma pessoa, na verdade. Ele é citado na Bíblia, inclusive, e o seu nome é Simão Mago. Ele é uma pessoa que ele é mencionada porque ele tenta comprar, né, o poder do Espírito Santo, o poder para realizar milagres e tudo mais. Então, a simonia ela acabou sendo caracterizada como uma prática de venda de cargos, de favores divinos e até mesmo de relíquias consideradas sagradas. Então, nesse período, essas coisas vão ser bastante comuns e vão ser aí uma causa para que a reforma se instaure. Dentro dessa venda, né, que a gente viu aí sobre a simonia, a gente vai ter também as indulgências, que eram as vendas de perdão. Então, as pessoas elas podiam comprar o perdão, literalmente comprar, e não só para si próprias, mas também para entes queridos que já nem estavam mais vivos. Então, o perdão era uma coisa tátil, então as pessoas conseguiam comprar através de dinheiro. A gente também tem outra crítica, outra questão da causa religiosa, que é o luxo e a riqueza. Como eu falei, a Igreja Católica lá atrás, na Idade Média, ela era a maior instituição feudal, a maior proprietária de terras, e essa questão, esse poder, ele vai ser levado aí até mesmo para a era moderna. A igreja vai continuar tendo bastante poder e vivendo uma vida, né, principalmente o alto clero, as classes mais altas da igreja, numa vida de luxo e riqueza, que era um estilo de vida bastante contraditório, já que a igreja pregava a questão de uma vida humilde, desapegada, enfim. Então, todos esses fatores, eles vão ser aí uma bomba relógio para que a reforma protestante se instaure, e esse movimento religioso vai ser responsável pela grande divisão aí dentro da Igreja Católica, um grande rompimento. Sobre as relíquias sagradas, eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar para vocês do que são consideradas relíquias. Essas relíquias, elas são consideradas pelos católicos como verdadeiras até hoje, né? Elas estão em grandes igrejas, as pessoas vão visitar elas. Aqui a gente tem o Santo Sudário, que seria o pano que secou o rosto de Jesus quando ele foi crucificado. Aqui a gente tem um pedaço da cruz, né? Se diz que é um pedaço da cruz onde ele foi crucificado. Aqui a taça em que ele tomou o vinho. Aqui o tronco em que ele foi, né, recebeu aquelas punições. E aqui eu achei interessante de trazer para vocês que é a mão da Santa Teresa. É uma santa que, quando eles encontraram o cadáver dela, quando ela foi exumada, né, quando tem essa análise do cadáver e tudo mais, eles viram que o cadáver dela estava perfeito, em plenas condições. Então, eles acreditavam que aquilo era um milagre e tudo mais. Então, partes do corpo dela, principalmente da mão, dedos e tudo mais, foram basicamente distribuídas por aí. E essa mão dela, né, que tá embaixo dessa luva de prata e tudo mais, muitas pessoas dizem que serviu de, como é que fala? Serviu de inspiração para a manopla? Não sei muito bem, gente. Aquela luva lá que o Thanos usa nos Vingadores.
é bem parecida mesmo, né? Tem gente que fala que não tem nada a ver, mas tem gente que fala que realmente o cara pode ter se inspirado nela. Só alguns exemplos para a gente entender. Porque naquela época, claro que hoje em dia a Igreja Católica olha com outros olhos essa questão, né? Não tem mais essa venda de relíquias nem nada. Mas naquela época era muito comum se vender um pedaço da cruz de Jesus. Então, pela quantidade que era vendida, dava para montar uma arca. Tanto é que a gente vai ver um pensador que fala sobre isso. Então, era muito comum várias pessoas pegarem vários objetos e falarem que eram sagrados e vender esses objetos. Era muito comum naquela época. A gente tem aí os primeiros reformadores, né? As primeiras pessoas que vão contradizer algumas coisas que a Igreja Católica estava pregando naquele período e vão fazer algumas críticas. Esses dois primeiros reformadores foram John Wycliffe, da Inglaterra, e o John Hus, da República Tcheca, da atual República Tcheca. As principais críticas que eles vão fazer são o acúmulo de riquezas da igreja, a falta de instrução dos sacerdotes, né? Porque uma das práticas muito comuns naquela época, como a gente viu lá na Idade Média, quando a gente estava estudando sobre isso, era a venda de cargos da igreja. Então, o que acontecia? Muitos nobres, né, tinham mais de um filho, e somente o filho mais velho poderia herdar, né, as riquezas do pai, o castelo e tudo mais. Então, o que acontecia com os outros filhos que ele tinha? Geralmente, esse pai comprava cargos na igreja para manter o status social. Então, essas pessoas elas entravam para a igreja sem ter nenhuma noção e não eram instruídas. Elas ocupavam um cargo sem nem mesmo exercer corretamente. Então, eles criticavam essa falta de instrução dos sacerdotes e muitos não saberem como agir dentro do seu próprio cargo dentro da igreja. Eles também criticavam o luxo e o abuso do poder e também o fato da Bíblia ser inacessível. A Bíblia ela era em latim, né? E a própria missa era em latim. Então a maioria das pessoas não entendiam, não eram alfabetizadas nessa língua, que era uma língua muito antiga. Então, que acabava tornando a Bíblia inacessível. Lembrando também que a maioria dos livros não eram acessíveis também para a população comum. Eram livros feitos à mão, né, pelos monges copistas, demoravam muito tempo para serem feitos e ficavam de posse da igreja, principalmente a Bíblia. Ninguém tinha Bíblia em casa naquela época. Então, essas foram as principais críticas deles. Tanto é que tanto o John quanto o John Hus, né, o John Wycliffe e o John Hus, eles vão traduzir a língua, traduzir a Bíblia para a língua deles. O John Wycliffe vai traduzir para o inglês e o John Hus vai traduzir, né, para o tcheco. Só que os dois eles vão ser perseguidos e excomungados pela igreja e suas obras, né, suas traduções vão ser queimadas e proibidas. Então a igreja ela vai atacar essas pessoas que estão contrariando, né, estão criticando a sua força. Aí, quando eu falei sobre a questão das lascas de cruz, o Erasmo de Roterdã, que vai ser outro pré-reformador, um dos primeiros reformadores que vão fazer críticas direcionadas à Igreja Católica, ele vai falar que, pela quantidade de lascas de cruz, era uma quantidade tão grande que juntas dariam para montar um navio. Então, as pessoas acabavam se aproveitando da fé das pessoas e tudo mais para vender essas relíquias, prometendo perdão, prometendo, né, que elas seriam salvas, enfim. Então essas pessoas elas criticavam tudo isso e falavam que a igreja estava se afastando do verdadeiro sentido, que era a fé, espalhar a palavra e não se aproveitar da fé das pessoas, né? Aqui a gente tem a Basílica de São Pedro, que vai ser muito importante para esse movimento, porque ele vai ser, digamos assim, que essa construção dessa basílica que vai durar aí, não sei, quase um século para ficar pronta. Ela vai custar muito dinheiro e para construir essa igreja, a Igreja Católica vai autorizar, né, o Papa Leão X vai autorizar a venda de indulgências. Então essas indulgências elas vão ser vendidas para poder pagar a Basílica de São Pedro, né, para poder pagar a sua construção. Então, isso vai ser um dos momentos em que vão ser bastante decisivos na Reforma Protestante e que vão fazer com que Martinho Lutero, aí tido como o grande iniciador, o grande inaugurador da Reforma Protestante, começasse a bater de frente realmente com a igreja, ok? É isso, galera. Esse é o fim da aula 1.
Ficou um pouquinho grande, mas eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar na próxima aula. O vídeo 2 já tá lá na plataforma, é só vocês irem até lá.